Fala, meus monstros! Mais uma vez estamos aqui no nosso VestibaCast e hoje com um VestibaCast especial, um VestibaCast Enem, cara. Algo que eu tenho certeza que você, assim como eu, não sabe o que é ainda, tá? Tava conversando com o nosso entrevistado de hoje, esse monstro, meu amigo, o nosso querido professor Alisson, tá aqui. Alisson, bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente, se apresenta, vamos lá. Rapaz, eu que agradeço, satisfação enorme estar aqui com esse fera também, amigaço, Rodrigo D'Ambrosio, um dos professores mais, assim, sensacionais que eu conheço. Obrigado. Sou muito fã seu e, na realidade, para mim é uma honra estar aqui, cara, dividir com você aí esses momentos. E vamos lá, vamos falar de Enem, vamos falar de estudos, vamos fazer essa galera se preparar da melhor forma possível, porque 2022 já começou, né? Vamos embora, exatamente, é isso aí, né? Começou e com datas lançadas, né, cara? Para quem tá aí, né, prestando Enem, ou para quem prestou Enem, você que prestou Enem ano passado aí, você com certeza já tá ligado que hoje saiu novidade aí, né, Alisson, sobre Enem. O que você pode falar sobre essas datas novas aí? Cara, hoje saiu, o MEC divulgou as datas de inscrições do SISU, do ProUni e do FIES. Eu acho que a gente vai falar aí também sobre isso, né? Claro. Para o aluno, quem está às vezes começando a estudar agora e ainda não sabe, são os principais programas de ingresso nas universidades públicas que o governo federal tem, o SISU para as universidades públicas, o ProUni para as universidades particulares e o FIES, que é o financiamento estudantil. Então já tem as datas previstas, tem até anotado aqui, ó, o SISU, as inscrições vão começar no dia 15 de fevereiro a 18 de fevereiro. O ProUni do dia 22 de fevereiro a 25 de fevereiro. E também o FIES no dia 8 de março a 11 de março. Então as datas já estão divulgadas. Essas são as datas das inscrições, tá, Rodrigo? A nota do Enem ainda não saiu, vai sair agora no começo de fevereiro. Exatamente. Entendi. Bacana, muito bom, Alisson, sensacional. Então já temos aí 3 possibilidades para você que não tá ligado, não sabe, né, o que o Enem te possibilita. O Enem é uma prova, né, um exame, né? Eu não sei como é que a gente pode definir o Enem aí, se é uma prova, um vestibularzão. Muita gente fala que o Enem é um vestibularzão exagerado, né? Mas o Enem é um processo seletivo que ele possibilita algumas oportunidades, né, para quem está aí pretendendo almejar uma vaga numa universidade, numa faculdade, né? É isso aí. Cara, eu acho muito legal a gente falar um pouquinho sobre até a história do Enem, né? Para a gente entender por que ele chegou nisso aqui. O Enem ele é da década de 90, ele começou na realidade em 98. Olha aí. A gente teve um ministro da educação, não me lembro muito bem o nome dele, ele já faleceu, sabe? Na época do governo Fernando Henrique ainda. E ele viajou para alguns países e ele percebeu que nesses países tinham provas que eram nacionais e que davam ingresso às universidades, né? E ele queria trazer esse tipo de avaliação para o Brasil. Então o Enem, na realidade, não é nenhuma invenção do Brasil. Ele segue uma linha de provas internacionais que já existem nos Estados Unidos, no Canadá, na Irlanda, na Inglaterra, na China, né, França. Todos esses países têm uma prova nacional. Semelhante ao Enem. Semelhante ao Enem. Só que quando o Enem começou, ele começou como uma avaliação individual e do ensino médio mesmo. Ele se transformou numa prova geral de ingresso nas universidades a partir de 2009. Então, de 2009 para cá, o Enem então tem esse status, né, de ser um grande vestibular. Entendi. E é interessante porque, na realidade, a gente está passando por uma reforma agora, né, do ensino médio. Com a BNCC, e as reformas que estão vindo, elas vão... A BNCC é a Base Nacional Curricular Comum. Isso, Base Nacional Curricular Comum, que orienta, né, o que o aluno tem que aprender no ensino básico. E eles trabalham com aquilo que o Enem também trabalha, que são as competências e habilidades, que depois a gente pode falar. Muito bom. E então toda essa mudança vai ao encontro do que o Enem já trabalha. Então o Enem ele tende a se tornar cada vez mais importante na vida do aluno. É uma prova aí muito interessante e importante para
para todo mundo. Legal. Eu acho bacana a gente falar sobre essa importância, esse peso do Enem, principalmente aqui pro pessoal da nossa região, né, cara? Nós somos de Londrina, para você que está assistindo a gente aí, não sei de onde você está, nós somos de Londrina, Paraná, né? Isso. Então, assim, o pessoal aqui, geralmente, existe uma cultura de não se valorizar muito o Enem, né? Assim, fica mais pensando em o EM, né? Então, assim, só que algumas pessoas, né, estão se atentando a essas diversas possibilidades que o Enem oferece, né? Então, assim, e é bacana falar sobre, eu acho, né, a gente correlacionar com essa reforma no ensino médio, né? Porque, assim, é algo que está acontecendo e está indo cada vez mais, né, próximo do que o Enem já vem fazendo, né? Do que o Enem vem cobrando, do que o Enem vem, enfim, tá? Vamos, você que está aí fazendo ensino médio, você que está no primeiro ano, segundo, terceiro, então já vai se atentando a algumas mudanças que você vai enfrentar esse ano aí, né? E já vai entendendo, né, tentando correlacionar o peso e a importância disso com essa prova chamada Enem, certo? Olha, Alisson, eu achei muito bacana você falar sobre esse contexto histórico do Enem, né? Então, assim, porque o Enem, né, é algo que não é só do Brasil, então, né? Então, assim, existem, né, internacionalmente outras provas, né, semelhante ao Enem, com esse processo aí. Mas uma coisa que eu achei bacana você falar foi o seguinte, porque, assim, o próprio nome diz, né, Exame Nacional do Ensino Médio. Né, assim, porque a visão que muita gente tem, que eu tinha até então, que o Enem era uma prova para avaliar como o ensino médio, como é que estava a execução, como é que estava o empenho, né, a avaliação individual do aluno no ensino médio. Né, e hoje ele tomou um outro caráter, né? Exato, foi essa mudança de 2009, né? Na realidade, o nome Enem, como você mesmo disse, que é um exame nacional do ensino médio, o caráter dele era de uma avaliação individual de um aluno que está saindo do ensino médio, para ele ver, né, como que ele estava, inclusive até para se preparar. Se você pega os vídeos da época, de 98, quando surgiu o Enem, que, né, a primeira aplicação teve lá mais ou menos 100 mil pessoas que fizeram no Brasil inteiro, o objetivo deles era esse, preparar inclusive para um vestibular. Você mesmo falou agora há pouco dos vestibulares regionais, né? Sim. Nós somos de uma região onde os vestibulares, eles são o que delimita inclusive o currículo do ensino médio das escolas nessa região. Regionais, né? Regionais. Exatamente. Então, o Enem era como se fosse uma preparação para o aluno ver se ele estava preparado para fazer um vestibular de uma universidade como a UEL, como a UEM, a Federal e tudo mais. A partir de 2009, ele ganha esse novo caráter, né, de ingresso nas universidades. Continua sendo um exame avaliativo, das escolas, inclusive, até pouco tempo as escolas ranqueavam, né? Sim, verdade. O INEP parou de divulgar esse ranking das escolas, porque gerava, né, um tipo de competição e tudo mais. Enfim, as escolas até hoje usam, porque quando elas analisam os dados do Enem, elas acabam, né, vendo o resultado das outras escolas e acabam, né, fazendo divulgando ali até a como divulgação, né, primeiro lugar no Enem, né, 2 anos consecutivos, 3 anos consecutivos. Sim. Então o Enem tinha esse caráter de avaliação do ensino médio, e ele ampliou isso, né, para o ingresso nas universidades. E é muito interessante, por quê? Porque, vamos lá, a gente tinha uma característica de vestibular regional. Certo. Então, um aluno que ia fazer um vestibular, ele fazia o vestibular da sua cidade e fazia outros vestibulares. Eu atendo muito aluno de medicina, a maioria dos meus alunos são alunos de medicina, e então era muito comum, principalmente o medicineiro, cara, ele fazer uma maratona de vestibulares. Ainda é a nossa região, né? O cara prestava aí 6, 7 provas, o cara fazia até o Rafa provas, teve aqui, cara. Né? O Rafa teve aqui e falou, como é que ele chamou o cara? O cara que era maratonista, né? O Rafa falou que o cara que presta no Brasil inteiro. É o maratonista de prova. Isso tende a mudar, né? Com essas reformas e tudo mais. Por quê? Olha só, eu costumo dizer que o vestibular é uma chance que o aluno tem com uma prova para uma universidade, para um curso. Porque normalmente o vestibular você escolhe o curso já, né, que você vai fazer e tudo mais. O Enem não. É uma prova para, centenas de possibilidades. Sensacional. Tanto de universidades quanto de cursos. Porque você está aqui em Londrina, você faz a prova do Enem, aí vai abrir o processo seletivo, que são esses que a gente comentou no início, SISU, ProUni, FIES, né? Mas especialmente o SISU e ProUni. E quando ele vai lá fazer a inscrição e acompanha, ele pode conseguir uma vaga lá na Bahia, ele pode conseguir uma vaga lá no Rio Grande do Sul, enfim, ele pode conseguir vagas no Brasil inteiro. Então, a prova, ela é mais democrática nesse sentido, porque faz com que o aluno ele possa,
estudar onde ele conseguir. Uhum. Né? E ele não precisa escolher o curso. O curso ele vai escolher depois que ele faz a nota, né? Depois que sai a nota, né? Depois que abrem as inscrições, como as inscrições do SISU. Aí ele pode, depois de ter feito a prova, falar, cara, eu fui mais ou menos... Eu tenho essa nota tal... talvez por curso que eu queira, a princípio, não dá, então dá para eu pensar numa outra possibilidade. O legal, muito bacana falar isso, né? Porque às vezes o aluno pensa que ele já tem que escolher o curso antes de saber a nota. Né? Então, no Enem não. No Enem não, né? Então o cara pode ver a nota... Né, ele olha aí, ele faz um levantamento das universidades, das faculdades para saber a média, né, de ingresso em cada curso específico ali. E aí sim, porque o cara não perde, como digamos assim, ele não perde o tiro, né? Ele escolhe na possibilidade, sabendo que tem a possibilidade de ingressar de fato, né? Ele já vai sabendo mais ou menos até em quantos cursos ele pode passar. Olha que legal. Um aluno que estuda às vezes para um curso como medicina, por exemplo, até o ano passado, até a prova de 2020... por conta da pandemia, a gente teve uma mudança de nota muito grande, aumentaram muitas notas de corte, sabe? Uhum. Na medicina especialmente. Mas até 2019, a gente tinha ali alunos que passavam em medicina, a partir de 740 pontos o aluno já conseguia beliscar uma vaguinha. Olha só, dependendo da... Então, esses dados, né, eu trabalho muito com os dados, aí o aluno, a gente começava a mentoria e ia fazendo simulados e o aluno já ia mais ou menos sabendo ali a média que ele a média que ele poderia chegar. 800 pontos é difícil, mas eu acho que 750 eu consigo. Para 750 talvez eu passe lá na Universidade de Viçosa, talvez. Entendi. E então o aluno ele já tem uma noção, né? E o Enem possibilita isso. Né? É muito bacana a gente falar isso, porque os alunos não têm essa noção, né, cara? É muito maleável a prova. Eu como professor também, assim, é algo que eu fui descobrir recente, inclusive com você, Alisson. Né? A gente fez uma live pelo Instagram uma vez também. Né? Então, assim, eu aprendi muito sobre o Enem com você. Né? Inclusive, acho que a primeira vez que a gente trabalhou junto foi num curso pro Enem. Exato. Né? Onde eu pude compreender o que de fato é o Enem. Né? Muitas pessoas, às vezes, acham que o Enem é uma prova... que existe, que nem o cara está muito acostumado, a gente está falando da nossa região aqui, do cara prestar esses vestibulares regionalistas, né, que nem o cara presta às vezes o UEL, presta o EM, presta o EPG, então assim, o cara vê lá, né, a matriz, a referência, assim, me fugiu a palavra agora, o cara vê o cronograma, o edital, o cara vê o edital ali, né? Às vezes um concurso assim, e o cara estuda aquilo ali, né? Tanto é que até existe na revisão UEL, revisão UEM, revisão EPG, né? Então, assim, o cara tem conteúdos específicos daquela prova, né? Então, assim, e o cara às vezes não entende que o Enem é uma prova que ele vem existindo há algum tempo, ela vem existindo há algum tempo, baseada numa matriz, né? Isso. O cara consegue estudar para o Enem, né? E assim, e ter muito mais possibilidade do que ficar focando numa universidade, como você disse, né? Uma prova, uma possibilidade para um curso, né? É isso. E outra coisa, né? Você falou do edital. O vestibular, ele é pautado pelo edital. Sim. Mas vamos lá, né, gente? Um vestibular aí, em média, tem aí 60, 90 questões, às vezes, e você vai lá e olha o edital do vestibular, e você vai na matéria de biologia do D'Ambrosio, e lá na matéria de biologia tem lá o cronograma, né, a programação, né, da matéria, e vai, né, desde a origem da vida, né, até o conteúdo mais específico complexo, específico que temos ali. E vai cair esse conteúdo todo? Não vai cair. Esse é o grande problema. Eu digo assim, o edital tem tudo o que pode ser cobrado na prova do vestibular. O Enem, como você mesmo disse, ele tem um edital, só que é chamado de matriz de referência. Essa matriz de referência tem tudo o que vai ser cobrado na prova. E aí vem a grande diferença entre estudar para o vestibular e estudar para o Enem. Se você, no vestibular, estuda conteúdo daquela programação das disciplinas, no Enem você tem que estudar essa matriz de referência, certo? Só que aquele conteúdo que você estuda no vestibular, pode ser que não caia no vestibular. Agora, aquela matriz de referência, aquelas competências e habilidades da matriz de referência, tudo aquilo vai ser cobrado. E aí é óbvio, né, que talvez o aluno fique se perguntando que diabos o que é, né? Seja isso. Aí que a gente está aqui para vocês que estão aqui assistindo a gente agora, né? O professor Alisson nos deu um presente aqui, né, Alisson? Você deu um presente para essa rapaziada aí. Então, vocês que estão nos assistindo agora, ou você que vai assistir esse vídeo depois, gravado ou não,
você vai ter a possibilidade de ter acesso a um material que o Alisson, o professor Alisson aqui nos disponibilizou, sobre a matriz de referência do Enem. Né? A gente vai deixar disponível no link aí, vai ficar um link depois no canal, no vídeo aqui, certo? Fala sobre essa matriz, sobre esse material aí, Alisson. Vamos tentar apresentar para esse pessoal o que seria essa matriz de referência do Enem. Vamos lá. Bom, como eu disse, o vestibular tem um edital e tudo que tem no edital pode ser cobrado, mas não vai ser. Senão a prova teria 1000 questões. 1000 questões. O Enem, ele tem um edital que a gente chama de matriz de referência. Galera, o que é a matriz de referência? A matriz de referência é um conjunto de competências e habilidades que ele espera que você tenha desenvolvido ao longo do ensino médio, certo? Então, por exemplo, eu sou professor de Ciências Humanas. Certo. A competência 1 de Ciências Humanas, ele espera que o aluno saiba compreender, né, cultura. É compreender os elementos culturais que constituem as identidades, que constituem a identidade. Isso é cultura. Essa é uma competência, compreender os elementos culturais que constituem a identidade de uma nação, de uma região, de um povo, né? Nessa competência, ela é desmembrada em 5 habilidades. Eu costumo dizer o seguinte, competência e habilidade, galera, é como se você fosse um cozinheiro, sabe? O cara que cozinha, e bom cozinheiro, né? Bom, então, todo mundo né? chega na sala de aula e pergunta, quem faz algum tipo de comida miojo aí? Não vale, né? Não, miojo não vale. Nem fritar ovo, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí sempre tem um bolo lá, que o cara fala que sabe fazer, né? Fala, beleza, quando eu era criança, eu tentei fazer bolo com a minha irmã, Viviane, e o nosso bolo ficou tão duro que a gente brincava de rodinha com ele no chão, sabe? Ou seja, a gente não tinha habilidade nenhuma para fazer bolo. Olha que só bacana. Entendi. Então, competência é fazer algo bem feito. Ter habilidade. Habilidade é saber, né? É saber usar todo o conhecimento que você tem para desenvolver alguma coisa. Então, fazer um bolo bem feito, né, para dar o exemplo, é você saber separar os ingredientes, saber o tempo de forno, o tempero, tudo aquilo. Essas seriam as habilidades. Para ser competente para fazer um bolo. Olha que legal. Exato. Aí, por que a gente estuda os conteúdos? Se não for para a gente desenvolver competência e habilidade. E eu acho interessante isso porque a matriz de referência responde àquela velha perguntinha que os alunos já fizeram para você e já fizeram para mim em algum momento da sala de aula. Professor, para que eu vou usar esse conteúdo? Sensacional. Professor, para que eu vou usar esse conteúdo na minha vida? Vai usar, né, para você desenvolver competências e habilidades. Uma dessas competências, como eu estava dizendo, é o aluno saber compreender os elementos culturais que constituem a nossa identidade. Uma habilidade, por exemplo, para compreender elementos culturais, é o aluno interpretar fontes documentais sobre algum aspecto da cultura. Então veja que o tópico principal é cultura. Certo. Eu não disse para vocês que a matriz de referência tem tudo o que vai ser cobrado no Enem? Então você já anotou aí, né? Vai cair cultura na prova do Enem? Vai. Pelo menos 5 questões, porque são 5 habilidades desta competência. Olha que massa. Uma habilidade, D'Ambrosio, é muito simples. Interpretar fontes documentais sobre algum aspecto da cultura. Vai cair uma questão lá para o aluno, que é um texto. Aí o Enem normalmente gosta de um texto ou da sociologia, mas principalmente da filosofia, e às vezes o aluno já arrepia, pô, nunca vi esse autor da filosofia aqui, como que eu vou responder essa pergunta? Criticando. Mas o objetivo da pergunta, qual que é? É o aluno interpretar a fonte documental, aquele trecho ali. Entendi. Sacou? Entendi. Então, o aluno que estuda a matriz de referência, ele sabe o que esperar da prova. Essa é uma habilidade. Ele olha a questão, olha que bacana. Às vezes ele sabe identificar. O cara já sabe o que aquela questão espera que ele saiba. Por isso que os meus alunos estudam a matriz de referência, eles estudam competência e habilidade. O materialzinho que eu trouxe aí para disponibilizar para o pessoal, tem pelo menos uma questão de exemplo de cada habilidade de todas as áreas do conhecimento. Olha só. Porque a prova, galera, é dividida em 4 áreas do conhecimento, né? Então vamos lá. Tem ciências humanas, linguagens e códigos, ciências da natureza e matemática. Cada prova tem 30 habilidades divididas ali, né, agrupadas em competências. Entendi. Então são 120 habilidades. Então, só para quem está aqui acompanhando, quiser acompanhar, vai ter um materialzinho que, no mínimo, tem ali 120 questões para ele treinar a partir dessa ideia de matriz de referência das competências. Então, você que está aqui, que está tendo esse privilégio de ver
esse show que o Alisson tá dando aqui pra gente, né? Então o cara já vai ter uma noção, né, de como vão vir cada uma dessas questões. Isso. Olha que bacana, E aí cara. o aluno, ele sabe dominar a prova, ele tem um domínio maior da prova. E ele desenvolve aquela habilidade. Entendi. Porque é o seguinte, né, D'Ambrosio, não só para o Enem, mas para quem vai fazer o vestibular, primeira coisa, eu oriento muitos alunos, e a primeira coisa que eu faço com os alunos é fazer o aluno entender como funciona a prova que ele vai fazer. Exatamente. Isso é então, eu vou fazer a prova da USP, né? Bom. Então tá, beleza. Como que funciona o vestibular da USP? Me mostra como que é a característica do vestibular, quantas questões, o formato. E eu falo, nossa, mas professor, não era você que ia me falar isso? Eu falei, não, você que vai... O objetivo é teu, né? Dominar. Com o Enem é um pouco diferente. Por quê? Porque essa forma de trabalhar, infelizmente, não é a regra aqui, especialmente na nossa região. Exatamente. Não é à toa que os meus alunos, 80% dos meus alunos são de Minas Gerais, Nordeste. Olha só que legal, São cara, Paulo, não sabia disso. Entendeu? Porque é um pessoal que já desenvolveu. Lá o Enem, são pessoas que já desenvolveram, né, essa perspectiva. Desenvolveram não, como eu posso falar, já se tocaram, né, para essa abrangência do Enem, né, O Enem é a principal prova para aquela região toda, né? A UFMG, por exemplo, Universidade Top, Minas Gerais, só é integralmente Enem. Entendeu? Então, nessas regiões, você tem como principal prova o Enem. E olha, ainda assim, nessas regiões, tem muitos lugares que não ensinam competência e habilidade. Quando eu começo a atender os alunos e eu pergunto para eles, mesmo sendo dessas regiões, alguns deles, não sabem me dizer, né, o que é competência e habilidade. Né? E é algo que eu percebo que principalmente na nossa região, nós não sabemos, inclusive nós professores, eu digo. Porque às vezes a gente quer preparar um cara pro Enem, mas a gente prepara o cara pro Enem com conteúdo. A gente prepara o cara pro Enem igual prepara ele pra UEL, igual prepara ele pra Federal, igual prepara ele pra UEPG. E isso acontece demais, né, cara? Mas é o que acontece, né? Assim, e o aluno vai pro Enem, toma uma sabugada no Enem, o cara vai mal e fala, não, o Enem é difícil, o Enem é chato. Porque o cara não entendeu que para ele ir bem na prova do Enem, né, vocês que estão vendo aqui, vocês precisam entender que para você ter êxito na prova do Enem, você tem que estudar, para ter um olhar diferenciado para o Enem. Né? O Enem, ele não vai, assim, você não pode... cara, é sensacional. Assim, até eu tô pensando agora, é básico, mas acho que faz toda a diferença. O cara entender que ele não pode encarar o Enem como ele encara uma UEL, por exemplo. Né? A nossa região toda aqui, né, em sua maioria, claro que hoje a gente tem algumas mudanças, aliás, eu tenho trabalhado em vários lugares e levado, né, até a metodologia de ensino para essas regiões todas que eu trabalho. Então, é muito comum nos cursinhos e cursinhos famosos, você ter lá o curso Enem deles, né, no final lá, ou revisão Enem, e na realidade é a mesma aula, né, a mesma coisa que foi dado, né, nas matérias durante o ano, só que aí no final é exercício do Enem. Exercício do Enem, exatamente. Em nenhum momento mostra, né, o cara pega uma questão do Enem e mostra a competência ou habilidade que ele precisava ter para resolver aquela questão. Né? Porque, D'Ambrosio, é muito interessante isso, é o seguinte, toda a questão do Enem, ela só existe para atender uma habilidade. Olha aí, cara. Entendeu? Então, primeiro se parte da habilidade. Então vai cair uma questão, por exemplo, de patrimônio cultural. Por quê? Porque a habilidade 5 de ciências humanas fala de patrimônio cultural. Então vai ter que ter uma questão de patrimônio cultural. Olha, então, vai cair uma questão que fala sobre relação de poder entre as nações. Uma das habilidades da competência 2 de ciências humanas fala sobre, né, relação de poder entre as nações. Aí, cara, é o professor da área. Fala, mano, para eu trabalhar esse conteúdo, eu posso falar, do Império Romano, né? Eu posso falar de Guerra Fria, eu posso falar de atualidades, posso falar de vários momentos da história onde o foco é uma tensão que há entre as nações. Bacana, cara. Isso é uma lavada pra gente como professor também, né? Porque assim, não é só o aluno que precisa se preparar para o Enem, o professor que vai orientar um cara para o Enem, ele tem que ter, eu tô vendo agora, né, a necessidade de conhecer essas habilidades. Será que o cara que está preparando um aluno para o Enem, ele sabe as habilidades da matéria dele? Deve saber, para preparar bem. Pois é, né? Eu assumo aqui que não sei, né? Eu assumo que não sei. Porque se você for preparar um conteúdo, então, por exemplo, eu vou trabalhar lá, né, um conteúdo, muito interessante. E às vezes, é muito interessante para o Enem, pode ser interessante para o Enem. E por que pode ser interessante para o Enem? Porque tem uma matriz lá que cabe aquele conteúdo muito bem, né?
Então, o professor tem que ficar atento. Né? Então, eu vou dar uma aula hoje de Brasil colonial, por exemplo, e vou falar lá do ciclo do ouro. Cara, aquele momento para uma prova do Enem, eu tenho algumas habilidades ali que eu falo, encaixa certinho. Então, eu posso ir lá e falar para o aluno o seguinte, galera, a gente precisa compreender uma dinâmica muito importante na nossa sociedade, que são os fluxos de pessoas, fluxo populacional, a famosa imigração. Sim. E a gente teve vários momentos da história que a gente tem grandes fluxos populacionais. Aliás, a gente vive isso por conta de vários conflitos que existem em várias nações, especialmente na Síria, Oriente Médio, que fazem com que as pessoas deixem o seu local de origem e acabem buscando refúgio e tudo mais. Isso é fluxo de pessoas. Sim. Então, quando eu falo isso a partir de uma habilidade, que é compreender a ação dos Estados nacionais em relação ao fluxo de pessoas, né, e os seus resultados, suas dimensões todas. Então, como que a Alemanha está lidando com esse problema? Como que o Brasil lida com a questão, né, dos refugiados da Venezuela? Sim, que ação monte de que o Estado venezuelano em tá Londrina aí, né, cara? Cada semáforo de Londrina você vê um venezuelano aí. Então você parte da habilidade, vamos compreender como que os estados estão lidando com isso. Como que o Estado, né, no caso Portugal, lidou com a questão do grande fluxo de pessoas por conta da mineração. Foram leis restritivas e não sei o que, né, conflitos que surgiram. Então você traz um conteúdo, que às vezes para o aluno poderia ser um conteúdo sem muito objetivo, e dá objetivo. A habilidade é dar objetivo para o conteúdo. Que massa, o cara realmente consegue ver significado, né, cara, naquilo ali. Porque às vezes o cara fica pensando, ciclo do ouro, não sei o quê, o cara não... Cara, que massa, mas isso exige, né, um preparo, né, uma capacitação do corpo docente que está ali, cara. O professor ele tem que ser antenado, né, com isso. Da mesma forma que ele domina bem o vestibular da região, né, e domina muito bem, a prova do Enem também exige esse domínio. Né? Domínio estatístico, da prova, não só do conteúdo que cai, porque às vezes o professor ele vai apenas pelo conteúdo, né? Cai muita genética. O que cai no Enem? Ecologia. Agora, por quê? Então é legal, interessante você saber por que está caindo tanto esse conteúdo. Entendi. Olha lá na matriz que às vezes tem uma competência, uma habilidade que fala muito sobre isso. E aí você pode trabalhar, né? De várias formas o conteúdo genética, por exemplo. Muito bom, exatamente. Porque as habilidades te dão essa possibilidade. O cara consegue entender, por exemplo, esse contexto do fluxo de pessoas, da variabilidade genética, né? Então, assim, o cara consegue relacionar, muito bom, Alisson. E existe essa interdisciplinaridade mesmo. E existem as questões, assim, interdisciplinares, né? Que o pessoal existem. Pode falar, desculpa. Não, desculpa, eu te cortei aqui, né? A gente vai animando. É isso aí. As questões, né? Contextualizadas, interdisciplinares. O pessoal às vezes quer fazer umas aulas interdisciplinares. Não, fazer a aula que o Enem, né? Existem esse senso comum. Uma coisa que existe sobre o Enem é muito senso comum, né, cara? Total. Existe senso comum sobre o Enem. Todo mundo acha que sabe Enem, todo mundo acha que entende Enem. Só que a gente tá vendo aqui, vocês estão vendo, né? Nesse bate-papo nosso, essa gama, cara. Eu fico entusiasmado porque, assim, cara, é muito bacana você começar a entender isso, né? Porque, assim, isso muda tudo, cara. Me muda o meu olhar como professor de como ensinar, acho que muda o olhar dos alunos de como estudar, né? Então, assim, o cara começar a entender que nem todo senso comum que se fala sobre o Enem é isso aí, né? A pessoa fala, não, o Enem tem questões interdisciplinares, o Enem tem questão Agora, por que interdisciplinar, né? Por que o Enem tem questões interdisciplinares? Por exemplo, uma competência comum na linguagens e códigos nas ciências humanas é uma competência, aliás, são habilidades, né, que está dentro de uma competência que fala sobre comunicação, tá? E nessa habilidade, ela fala sobre a importância dos meios de comunicação, ok? Na prova, nas ciências humanas, tem uma habilidade que fala do papel dos meios de comunicação na organização social. Então você tem habilidades em linguagens e códigos, tem habilidades em ciências humanas. Por isso a interdisciplinaridade, você pode trabalhar entre os dois. Uma questão que cobra as duas habilidades. Em ciências humanas também tem uma competência 6, que é uma competência inteira de meio ambiente. Sociedade e ambiente está ali na competência 6, são 5 habilidades também. Essas habilidades todas, então, vão falar sobre o meio ambiente. Tem uma habilidade que fala sobre as ações que geram prejuízo ou ações que ajudam a preservar o meio ambiente. Nas ciências da natureza, tem uma competência que fala de meio ambiente. Entendeu? Então você tem aí a interdisciplinaridade, sacou?
Então ela tem é uma habilidade de falar sobre as ações antrópicas, alguma coisa. então. Que sensacional, cara. Então o cara consegue entender. Se o aluno tiver, né, essa leitura da matriz de referência, né, o cara consegue, às vezes, na questão, identificar a habilidade. Com certeza, tem aluno que depois pega e me manda, professor, caiu a habilidade tal, caiu a habilidade tal. Olha porque que a prova massa, do Enem cara. não vem descrita a habilidade, Sim. obviamente, né? Uhum. Poderia até vir, eu acho. Que da hora. Que seria interessante, mas não vem. E então o aluno ele faz e ele identifica, Se né? ele Professor, tiver- caiu questão sobre cultura, caiu sobre patrimônio cultural, caiu da habilidade sobre relação de poder entre as nações. Se o cara tiver esse domínio da matriz de referência, ele já identifica a habilidade. E Sim. até, assim, já induz o cara na resposta correta. Né? Ou pelo menos saber eliminar o que aquela habilidade não cobra. Isso, e aí é interessante, uma outra característica da prova do Enem, que é a importância do comando da questão. Olha aí. O comando da questão, a perguntinha em si ali, né? Porque a gente tem o item, eles chamam de item, né? As questões, ela tem uma divisão, né? Em 3 partes, né? O texto de apoio, o comando da questão e as alternativas. Essas alternativas têm as alternativas erradas, chamadas distratores, e o gabarito. O comando da questão é fundamental, né? Então, o aluno, ainda mais na prova do Enem, ele tem que começar pelo comando da questão. Então, quando você fala de induzir a resposta, né? O comando, ele mostra o que o aluno tem que buscar no texto, por exemplo. Entendi. Aliás, eu sempre falo para o aluno fazer uma estratégia, né? Na prova. Em ciências humanas, linguagens e códigos especialmente. Cara, tampa as respostas, as alternativas, olha o comando da questão, vai no texto, leia o texto, entendeu? Presta atenção aí. Aí você coloca do lado uma possibilidade de resposta. Você Antes coloca de fazer ali alternativas? Antes de olhar as alternativas. Olhou o comando, olha ali, né? De acordo com o texto, o que poderia e ser. aí você coloca uma possibilidade de resposta. Aí você olha nas alternativas depois. O aluno que tem essa habilidade de fazer isso, entendeu? Ele ganha tempo, mano, e... Com certeza ele já vai achar bem. alguma alternativa semelhante àquilo ali. Olha aí, dicas preciosíssimas para vocês que estão vendo essa aula, que esse nosso bate-papo sensacional, Alisson. Alisson, uma coisa que olha, cara, a gente fica falando de Enem, né, cara? Então, essas seriam, né, habilidades e competências que estão presentes na matriz de referência do Enem, que pro cara que nunca ouviu falar de matriz de referência, o Alisson nos presenteou aí com um material de quantas páginas? Tem umas 450 páginas esse material. Aí, vai estar no link na descrição do nosso vídeo aqui, o material para você compreender a matriz de referência do Enem. E é o material que eu uso com os meus alunos no meu curso, então eu tirei de lá para a galera E ter uma falando ideia. do seu curso, Alisson, vamos falar aqui. Você oferece, né? Você foi professor, assim, eu não sei, agora vai aqui a gente conversar, né? Eu não sei se você está trabalhando em sala de aula ainda como professor em algumas escolas, alguns colégios? Ainda estou em algumas escolas, hoje bem pouco, né? O foco é o online, Certo. os cursos online. Você é um cara procurado pelo Brasil inteiro, né, cara? Não sei se vocês sabem ou não, esse monstro aqui é requisitado pelo Brasil todo sobre o Enem. Mas hoje eu estou na melhor plataforma do Brasil, graças a Deus, né? Que inclusive é da nossa região. Olha só. Né? De Maringá, a plataforma. E a plataforma chama-se Sala do Saber. Sala do Saber. Então, quando eu montei o meu curso, né, dentro desse percurso que eu tive no Enem, acabou, né, eles conhecendo o meu trabalho, e aí eu levei o meu curso para dentro da Sala do Saber, e lá a gente desenvolveu alguns produtos, dentre eles o produto que é a mentoria, mas não é uma mentoria robótica, não. Não é essas coach, não, e né? aqueles que é o estagiário que faz a correção e que uma monitoria uma vez no mês quando, e o cara vai mandando coisa e vem resposta automática. São mentorias mesmo, com videochamada, com horário específico, onde eu e o aluno apenas a gente conversa, eu oriento ele tanto para os vestibulares como para o Enem. Eu sou muito conhecido pelo Enem, mas obviamente
que eu Você já faz acabo o orientando pacote aluno pra todos. completo ali. Então, eu levei o meu curso, né, para dentro da Sala do Saber. É claro que eu ainda tenho o meu curso particular, que na realidade é um material mesmo que eu montei. Parte desse material que eu disponibilizei, ele faz parte de um curso. De um pacote maior. De um pacote curso. maior, que é um cronograma de estudos, né, para o aluno estudar por si. É uma mentoria, né? Muitos alunos não compreendem o que seria essa mentoria, né? Mentoria é algo individualizado. A mentoria mentoria é totalmente individualizada. A mentoria está dentro da Sala do Saber. O meu curso, o aluno tem a possibilidade de ter esse material. É bem baratinho o curso, acho que a gente deixou lá em promoção perpétua, né, que antes era 150, tá, acho que R$98. Uma mentoria? Não, esse é só o curso, que é a parte desse material. Entendi. São mais de 1.200 questões divididas por habilidades, mas aí dentro tem vídeos meus, aulas, né, tem... Baratíssimo, cara. O cara não paga em livro isso aí. O curso inteiro de ciências humanas... tem bastante coisa. Fica a dica para vocês aí, né? Então, realmente o objetivo aqui desse canal é ajudar os vestibulantes. Exato. Então, temos aí uma possibilidade extremamente, eu acho, extremamente benéfica. Né? Algo com um custo-benefício tremendo. Né? Fico surpreso, parabéns. Né, por possibilitar que a galera tenha acesso, né, porque ajudar. Quem não puder comprar e quiser alguma informação, pode me mandar mensagem lá no Instagram, eu sempre respondo os alunos. Quem não conhece o professor Alisson, sigam ele, alissonsanches.enem, é isso? É alissonsanches.enem, exatamente. Então, alissonsanches.enem, procure o professor Alisson, ele com certeza vai te ajudar aí. E realmente, Alisson, fica aqui, cara, até quando eu sempre te falei isso, cara, eu não conheço ninguém, não só na nossa região, mas que tem um domínio tão grande como o Enem, sobre o Enem como você, cara. Né? Então, é sensacional você trazer essas informações aqui, porque assim, eu aprendo sempre, né? Então imagina quem está assistindo aí. Alisson, então você estava falando sobre essa tua mentoria, né, sobre pro Enem, que você ajuda o pessoal também. Então você que está precisando de uma ajuda, não sabe como está começando 2022, procure o nosso monstro, professor Alisson, ele vai te dar alguma ajuda aí com certeza. Alisson, agora o seguinte, uma coisa que eu queria falar sobre o Enem é o seguinte, as pessoas às vezes, né, o público de um modo geral, não compreende quais são as portas, as possibilidades que o Enem oferece. Então o cara, quando às vezes o cara só quer prestar o Enem, às vezes o cara pensa, o cara não entende o que é ProUni, né, o que é SISU, muita gente não sabe o que é SISU, muita gente não sabe, não entende o FIES, então assim, é algo fantástico, quando eu comecei a compreender, né, que existe o SISU, né, para as universidades, né, estaduais, federais, né, e existe o ProUni para as universidades particulares também. Aí os caras, não tem dinheiro, não tem grana, tem o FIES, que é também através do Enem. Então, assim, o Enem possibilita, cara, ele dá oportunidades para todo mundo. E tem mais coisa ainda, né? Vamos lá. Então, olha só, o Enem é a nota, né, é a prova que gera uma nota. Certo. Com essa nota em mãos, ele vai cadastrar essa nota nos programas que o governo tem, né? Então o governo lançou um sistema unificado por adesão das universidades. E aí teve lá as reuniões com as universidades federais para que elas, né, aderissem ao Enem e começou essa adesão aos poucos e hoje a gente tem mais de 130 universidades que oferecem vagas pelo Enem, universidades públicas, entre federais e estaduais. E a tendência é aumentar por conta das mudanças. Mas vamos lá. O SISU, então, é um sistema unificado. Certo. A Universidade Estadual de Londrina oferece, de todas as suas vagas, 20% mais ou menos do total, não de todos os cursos, né? Os cursos têm autonomia para aderirem ou não ao Enem. Então, a gente tem aqui vários cursos, psicologia, direito, medicina veterinária, fisioterapia, vários cursos que oferecem vagas pelo Enem. Então é um termo de adesão, né? E aí essas vagas vão para esse sistema unificado chamado SISU, tá? Então o aluno, ele pode entrar nessas universidades com a nota gerada do Enem. Então o SISU é um sistema para você cadastrar a sua nota e concorrer para uma das vagas das universidades públicas, federais ou estaduais no Brasil inteiro. Okay? Então esse é um programa. O SISU oferece então as vagas para universidades públicas e essas vagas são divididas em ampla concorrência e são divididas em cotas. A gente tem uma lei federal onde 50% das vagas das universidades federais são reservadas, né, para os cotistas, né, escolas públicas e cotas raciais.
Então, o aluno ele vai ver a modalidade que ele se encaixa. Mas, poxa, eu não consegui na universidade pública. Eu posso usar a nota do Enem para alguma universidade particular? Pode. Olha que de massa. várias formas. O governo tem um programa que disponibiliza bolsas de 50% ou de 100% para os alunos que quiserem estudar na universidade pública. Até o ano passado, eram 2 grandes critérios. O critério origem escolar, então só podia concorrer no ProUni alunos de escola pública, mais, então é um critério cumulativo, o critério renda. Então o aluno tinha que comprovar uma renda per capita de até 1,5 salário para concorrer a uma bolsa 100%. Então se você tem lá na sua família 4 pessoas, você, sua mãe, seu pai e um irmão, entendeu? Você pega a renda e divide pelo número total de pessoas. E aí tem que dar 1,5 salário, poderia concorrer a 100% de bolsa na universidade particular. Da mesma forma, a adesão, a universidade vai lá e fala, eu quero disponibilizar tantas vagas. Para tais cursos, o cara os critérios da universidade e tudo mais. E aí o aluno pode concorrer a uma bolsa, conseguir uma bolsa 100%. Ok? Se ele não tiver como comprovar essa renda de 1,5 salário, a renda for um pouco maior, quem tem renda per capita de até 3 salários, pode concorrer a 50% da bolsa. Olha só. 50% de bolsa, 50% do valor total. O que, às vezes, para muita gente já é uma grande 50% ajuda. É muita coisa. E sem contar que ele pode usar os outros 50% pelo FIES, muitas vezes. O que ele teria que pagar, o que ele teria que custear, e se ele pode pedir fazer um financiamento. o financiamento daquela outra parte. E aí vem uma coisa interessante, a mudança. Qual é a mudança? A partir desse ano, o critério origem de escola vai deixar de existir. Ou seja, o aluno de escola particular também vai poder concorrer pelo ProUni. Olha só. Só que, galera, aí muita gente pode achar já injusto. Tá gerando gera comentários, né? E é interessante essa discussão, mas a grande questão é que o critério renda continua existindo. Você entendeu? Então, o aluno de escola particular, ele tem que se encaixar no critério renda. Entendi. E aí, D'Ambrosio, é muito interessante porque você, como professor, sabe que a gente tem escolas e escolas particulares. Sim, exatamente. Escolas que a mensalidade é R$2.000, R$3.000 por mês. Escolas bem mais baratas, onde muitos profissionais, muitos pais de família fazem das tripas coração para colocar o aluno ali numa escola particular. Entendo. Mesmo que seja só por uma questão mais de segurança, né? Que o pai coloca lá. Às vezes consegue algum benefício porque está vinculado a um sindicato, alguma coisa. E aí ele paga uma mensalidade menor. Esse aluno perderia a chance de concorrer pelo ProUni. Mesmo que ele tivesse o critério renda. Nunca pensei por essa perspectiva. Pô, eu conheci muitos alunos que, o pai, na visão dele era, a vida inteira em escola pública, chego no ensino médio, meu esforço vai ser no ensino médio. Então vou colocar naquela escola que é vinculada ao sindicato ali, é uma escola que eu consigo pagar, consigo um desconto, e às vezes, faz dívida e deixa o aluno na escola, naquela escola particular, para tentar garantir esse futuro do filho, né? E que às vezes não garante uma boa formação de ensino médio para o aluno. E o aluno acaba tendo essa dificuldade, perderia a chance de concorrer pelo ProUni. E aí vem uma outra explicação interessante também, um outro motivo, que são as vagas ociosas. O ProUni tem muitas vagas ociosas. O que são vagas ociosas? Vagas que não são preenchidas. Olha só, cara. Em torno de 35% das vagas não são preenchidas. Seja de 50%, sobram vagas pelo ProUni. E às vezes o aluno, mesmo aluno de escola pública, ele não tem essa informação. Ele poderia estar fazendo uma universidade pelo ProUni, com bolsa, e às vezes ele acaba não sabendo pensa que não é possível, porque muita gente pensa que é muito burocrático, né? O cara chato existe, é muito trabalho. Obviamente, a burocracia, mas o aluno consegue. Ele pode conseguir essa bolsa. Cara, é um número muito, muito alto, cara. 35%. 35% de ociosidade. Uma das formas de atacar essa ociosidade é abrir isso para esses alunos de escola particular. E é claro, a primeira reação foi a crítica, Nossa, então o aluno lá daquela escola X, agora o pobre não tem vez, exatamente. Mas o aluno de grandes escolas não vai conseguir, a não ser que ele seja um bolsista integral pela própria escola,
Então, é muito difícil. Ele atende a essa outra camada, que é uma camada que sua muito mais para conseguir ali, entendeu? E tomara que supra, né, essa ociosidade, né, cubra essa ociosidade. Então, o ProUni são para as universidades particulares. Aí tem o FIES, que é o financiamento estudantil. Então, o aluno ele não conseguiu nem pelo SISU, não conseguiu pelo ProUni, mas ele quer cursar uma universidade, a única forma é a universidade particular, então ele pode fazer o financiamento estudantil, que é feito pelo próprio governo, também tem os critérios, tem o critério renda especialmente, e aí o aluno ele financia toda a faculdade e ele começa a pagar depois de formado. Olha só. Mas é uma dívida que se faz. Então, o aluno, talvez vale muito mais a pena um preparo maior e conseguir uma vaga ou pelo SISU ou pelo ProUni com bolsa, né? Com bolsa de 50% ou 100%. Exato. Mas existe a possibilidade do FIES. Só que existem outras formas de ingresso com o Enem. Até eu estou pensando, quando você falou outras possibilidades, até eu fiquei pensando, falei, quais seriam? Que o aluno, às vezes, não conhece, né? Vamos lá. Universidade particular, muitas vezes, né, o aluno ele quer fazer aquele curso, não tem, né, pelo ProUni vaga, mas ele quer fazer aquele curso, tá? Então, muitas universidades pulam o vestibular e aceitam apenas a nota do Enem. Então, essa é uma forma, né? Pular o vestibular das universidades particulares. Ok. Há algumas universidades estaduais, vamos lá, Unicamp, né? UNB, universidades que aderem ao Enem, só que não pelo SISU. Eles aderem à prova do Enem, mas com critérios próprios. Você tem que fazer o Enem, vai sair a sua nota, mas a universidade, ela que vai estabelecer o critério de uso daquela nota. Então não é pelo SISU. Então tem universidades que usam ou como uma primeira fase. A Unifesp, se eu não me engano, utilizava, né, a primeira fase. A UFSCar, né, em São Carlos. Então são universidades que têm esse critério de uso da nota do Enem. E existe uma outra forma de ingresso na universidade pelo Enem, que para muitos alunos é um sonho, mas que é possível, que são as universidades internacionais. Olha só. A gente tem hoje universidades na Inglaterra, inclusive em Oxford. Né? Não, peraí, você está falando que o cara consegue ingressar em universidades internacionais com a nota do Enem? A nota do Enem. Ô, louco. Fala mais sobre isso aí, amor. Se você sonhava um dia ir para Oxford, né? Se você sonha um dia, né, estudar fora, olha só uma possibilidade aqui bacana. Fala mais que até eu tô curioso agora. É interessante, assim, o caso da Oxford são casos bem diferentes, né? Cada universidade vai adotar de uma forma. A Oxford, ela adota o Enem para você entrar numa primeira fase, né, de adaptação de um ano por conta do inglês e depois você faz um outro processo seletivo, mas já né, uma primeira porta de entrada. Mas, por exemplo, o Portugal tem 50 universidades que usam a nota do Enem. O Brasil tem 130, Portugal já tem 50, e olha o tamanhozinho de Portugal. Olha só. Que aceitam a nota do Enem. E aí cada universidade tem um critério, às vezes é só a redação, às vezes por curso dele são as notas de ciências da natureza, né? Isso não significa que a universidade vai ser gratuita também, ok? Mas o uso é uma possibilidade de ingresso. Exato. Olha só. Nos Estados Unidos, a gente tem a Universidade de Nova York que usa a nota do Enem. Como é que os alunos conseguem saber quais são essas universidades ou faculdades que oferecem essa possibilidade? Ele tem que entrar no site da universidade, né? Mas o próprio site do INEP, ele traz essas informações, que são os convênios que o INEP faz com essas universidades internacionais. Então lá tem a lista das universidades que aceitam o Enem como um critério, né, de ingresso. Então vamos lá, SISU, Universidade Pública, ProUni, Universidade Particular, que são os principais, o financiamento estudantil, o ingresso em universidades particulares sem o vestibular, o uso para algumas universidades estaduais como uma parte, né, da nota, as universidades internacionais e até
até para conseguir um emprego. Em algumas empresas, elas exigem a nota do Enem do aluno. Desempenho no Enem? Pois é. Olha só, cara, não tinha noção disso também. Exatamente, a gente tem. Que bacana. Uma coisa bacana sobre o Enem também, eu lembro quando eu estava terminando minha graduação, cara, foi na época que teve aquele programa, não sei se existe ainda, até o Ciência Sem Fronteira. Sim. Né? Então, assim, um dos critérios, né, para que os graduandos ali fossem fazer, né, uma parte da graduação fora, alguns amigos meus foram para a Austrália, inclusive o Pedro Baú, né, Thiago De Pintor, são pessoas, o Pedro Baú, inclusive, está na Austrália hoje, né, ele está em Melbourne, eu acho, no departamento de neurociência lá, e o cara foi através do Ciência Sem Fronteira. E assim, eu lembro que algumas pessoas, eu nem cheguei a tentar, porque assim, eu não cogitei essa possibilidade de ir. Não sei se minha nota daria ou não, mas algumas pessoas não conseguiram ir porque a nota que exigia, né, no programa não era suficiente. Então assim, o programa Ciência Sem Fronteira exigia que o aluno tivesse uma nota, sei lá, 600, 700 no Enem, para que ele pudesse fazer parte do programa. E isso é importante porque o Enem, o aluno que vai escolher uma universidade, seja internacional, seja aqui, né? O Ciência Sem Fronteira agora a gente não tem mais, né? Esse programa, né, como era antes. E então, mas como você diz ali que ele exigia uma nota mínima, as universidades também exigem, né? Então o aluno tem que ficar atento a isso, né? Então a Universidade Federal de Minas Gerais tem nota mínima? Tem nota mínima. É claro que esse mínimo é o mínimo que o aluno precisa tirar mesmo, né? Senão ele não consegue passar em curso algum. Então não é um mínimo muito exigente. Tá? É claro que o que vai definir são as notas de corte, que é uma coisa importante. E essas notas, elas oscilam de ano para ano. De ano para ano, de curso para curso. Entendi. E algo que você falou, né? Acho que no começo você falou que as notas de corte subiram. Subiram. Né? Então, assim, eu acho que vamos falar sobre isso um pouco aqui para saber se esse pessoal realmente precisa focar no Enem ou não, com a nota de corte subindo. Né? E subiu o quê? Do ano passado para cá, na última prova? Ou tem subido, tem sido uma constante? Como é que tem sido essa nota de corte, Alisson? O Enem 2020, né? A pandemia provavelmente teve um impacto muito grande, porque foi um índice de abstenção muito alto. Então, muitos alunos não fizeram. E isso pode ter tido um impacto muito grande, né? Na TRI, que é uma coisa importante para a gente falar. Né, que vai gerar a nota de corte, e então nós tivemos notas muito altas, entendeu? Então vamos colocar assim, a gente teve uma porcentagem de alunos com desempenho muito alto fazendo a prova, que são alunos que não desistiram da prova. Entendeu? Entendi, são caras que estavam realmente elevaram muito ali. A nota, a média, número de acertos e tudo mais. Tá? Porque é isso que define um pouco a nota, né? A média de acertos. Okay? Então a nota de corte ela tem uma variação ano a ano, dependendo do desempenho geral que se tem na prova do Enem. Entendi. Tá? E isso vai impactar na nota. É possível que esse ano a gente tenha uma diminuição da nota de corte, porque a abstenção desse ano já diminuiu bastante, também foi um pouco alta, mas não igual 2020, que chegou à metade da prova, então já chegou a patamares, né, mais históricos mesmo. Então é bem possível que a gente tenha uma diminuição aí pequena das notas de corte em alguns cursos, né? Os cursos mais concorridos especialmente. Às vezes não oscilam muito, né? Mas então você que está aí, né, aguardando sair a nota, tá para sair agora aqui, começo de fevereiro, né? Tá para sair a nota do Enem. Então já pode, o Alisson tá aqui, né, falando que talvez pode ser que essa nota de corte baixe um pouco, volte pro normal. É aí o que a gente espera. Vamos lá. E uma coisa importante falar sobre essa nota, a nota do Enem, ela é constituída, né, ou melhor, ela é formada, né, ela através, né, devido ao critério, né, do TRI. Né? Muita gente às vezes presta o Enem, o cara às vezes está aí fazendo Enem há algum tempo e não sabe o que é o TRI. Né? Porque o cara, é muito comum você ver o aluno falar, no Enem do ano passado eu acertei tantas questões e nesse acertei mais, mas minha nota foi menor. Né? Então o cara não entende que existe, né, essa teoria de resposta ao item, né, que é algo que quando o aluno compreende, né, ele consegue ali saber, né, até por onde começar a fazer a prova. Fala mais pra gente aí sobre esse TRI. Cara, TRI é aquela palavrinha que muitos ouvem, mas poucos sabem, né, definir e entender realmente. Não é simples, tá? Mas vamos lá. A TRI é a teoria de resposta ao item, é a forma como a prova é corrigida. Ela leva em consideração uma coisinha muito importante que o aluno tem que ter.
coerência, que são as coerências nas suas respostas. Então vamos lá, como que é feita e montada a prova do Enem? Nós temos 4 áreas do conhecimento. Certo. Tente imaginar uma régua que vá de 0 a 1000, né? 0 a 1000. É a pontuação do Enem. Essa régua foi estabelecida quando fizeram a prova de 2009. Então, a prova de referência é a prova de 2009, né, com base na matriz de referência e tudo mais. E aí, o que acontece? Então, você imaginou aí uma régua de 0 a 1000 pontos. Qual que é a metade da régua? 500 pontos. Então, olha só. Qual que é a média de acertos no Brasil? 500 pontos. Só que, beleza, a gente sabe então que a média de acertos é 500 pontos. Mas por que, professor, que a média de acertos é 500 pontos? Porque a metade da régua é 500 pontos. Né? Mas não pode variar, você vai ver que não, 500 pontos vai ser sempre mais ou menos a média. Né? Um pouco para menos, um pouco para mais. Agora, o que vai mudar é a média de acerto dos itens. Então vamos lá. Matemática. Pô, cara, matemática é a prova que o aluno mais tem medo, muitas vezes. Certo, né? Tem uma prova só, 45 questões de matemática. Só que matemática é a maior nota do Enem. Não, peraí, como é que é? A matemática é a prova mais difícil do Enem. Certo. Mas é a prova que tem a maior nota do Enem. Mas Por que, assim? que matemática, sendo a prova mais difícil do Enem, tem a maior nota do Enem? Exatamente. E ó, para quem vai fazer medicina, a sequência é essa. A maior nota do aluno vai ser redação. Porque redação é a única prova que ele pode tirar 1000. Entendi. Não, né? Sim. Matemática, às vezes chega perto de 1000. Já chegou uma vez em 1000, tá? Mas matemática, vamos lá, é a prova mais difícil. Por quê? Porque a média de acertos dos alunos é a menor. Entendi. Até 2020, sabe qual que era a média de acertos em matemática? 11 questões. De 45, 11 questões. Então vamos lá. Esse 11 geraria 500. É a média. Então, quem acertou 11 questões, tirou quanto na prova? 500 pontos, mais ou menos. 500 pontos. Entendi. Que é a metade da régua. Aí, quem vai se distanciando da média, né, vai acertando mais questões, vai aumentando a nota. É como se ele estivesse na metade da régua e indo acertando questões acima de 500 pontos. Beleza? E aí, por isso que o aluno que vai bem em matemática, ele tira uma nota alta, 850, 900 pontos. Porque não necessariamente ele quase gabaritou, não necessariamente quer dizer que ele quase gabaritou a prova de matemática. Um aluno ali na casa das 40 questões vai ter uma nota altíssima. Por quê? Porque ele se distanciou bastante da média. Linguagens e códigos é a prova mais fácil do Enem, mas é a prova de menor nota do Enem. Porque muita gente vai bem. Porque a média de acertos é maior, tipo o dobro de matemática. Entendi. Então, o aluno que acerta 22 questões em linguagens e códigos, ele vai tirar mais ou menos 500 pontos. E aqueles que vão se distanciando vão aumentando a nota. Entendi. Né? E aí, o cara acertou 22 questões em linguagens e códigos, acertou 11 questões em matemática. Em linguagens e códigos, ele tirou 500 pontos, em matemática tirou 500 pontos. Acertando 11. E acertando, né, o dobro de questões na outra área do conhecimento. Então, às vezes, o aluno fica meio perdido por conta da TRI, da estrutura da prova. Sensacional compreender como é que é feita essa média, né? O que seriam esses 500 pontos. E não aí, necessariamente acertar metade, né? E tem uma outra coisa que envolve, porque eu estava falando da coerência, né? Sim. Então, um aluno que acerta 11 questões em matemática é um aluno que tem uma baixa proficiência, um baixo domínio da prova de matemática. E muitas vezes esse aluno ele tem um baixo domínio e parte dessas questões foram acertadas no chute, inclusive. Entendi. Às vezes ele acertou uma questão de juros complexos lá no chute. Tá? E aí o que acontece? Esse aluno, né, ele tem uma nota prejudicada pelo TRI, né? Porque ele não tem coerência nas suas respostas. Por isso que tem uma variação de notas. O aluno, acertou 11... Certo. E tirou lá 490 pontos. Entendi. O outro acertou 11, mas tirou 580. Mas peraí, professor. 11 não é a metade de acertos, a média de acertos do Brasil inteiro? Por que um tirou 11, tirou um pouco menos, né, de 500 pontos e o outro tirou mais de 500 pontos? Porque esse que tirou mais de 500 pontos, ele provavelmente teve uma coerência melhor. Ele acertou questões mais fáceis, não acertou questão difícil.
que provavelmente teria sido acertada no chute. E algo que se fala muito, né, sobre essa questão das questões fáceis, né, as questões intermediárias e as questões difíceis. E realmente o Enem possui essas questões, Alisson? Possui. Essa régua, então vamos lá, voltando para a régua, 500 pontos. De 500 para baixo são questões fáceis. Entendi. Então, as questões, tenta visualizar as questões em cima da régua, elas estão ali, 501, 502, 500, né, 600, cada questão tem como se fosse uma proficiência. Entendi. Tá? Aí o aluno acerta uma questão de 600 pontos na régua e erra uma questão de 450 pontos. Incoerente. Entendi. O sistema vai ler como incoerente, que é o TRI, essa teoria de resposta. Isso, consequentemente, gera uma queda na nota final dele. Isso faz com que o aluno ganhe menos pontos do que o aluno mais coerente. Isso é interessante. O aluno ele não tem nota descontada no Enem. Entendi. Mas vamos lá, o aluno acertou 20 questões, né, e tirou uma nota diferente do que o colega que também acertou 20 questões. Porque a coerência dele foi maior. Então a pontuação dele foi maior, não é que a sua foi descontada, a sua pontuação foi menor por conta da incoerência. Você foi menos coerente. Que sensacional. Então essa é a lógica da teoria de resposta ao item. Aí vem a estratégia da prova de responder as questões fáceis. Por que a gente tem que responder as questões fáceis? Se a prova tem como base a TRI, que leva em consideração a sua consistência, sua coerência, você tem que começar com as fáceis. E, detonar as fáceis. Se é uma questão difícil, deixa por último. Entendi. Para que a coerência esteja ali. E não só por isso. A prova do Enem é muito cansativa, isso é verdade. Concordo. É cansativa. Existem estudos aí que no futuro vai ser uma prova menor, especialmente quando a prova digital estiver mais difundida. E inclusive vai ser um assunto bacana, né? Para uma próxima entrevista. Aí a gente pode falar sobre esse Enem digital, né? E que vai continuar existindo. Então, o aluno ele tem que ter essa estratégia, por quê? Vamos lá. Ele começa uma prova de matemática, cara. Aí ele faz a primeira questão, legal, uma questão de regrinha de 3 aqui, facinho. Aí ele vai lá na segunda questão, uma questão de juros complexos, sabe? Uma coisa assim. Aí o aluno já trava. E aí ele é teimoso, capricorniano, né? Igual eu, vai lá e tenta fazer a prova. Eu vou aprender agora. Eu vou fazer isso aqui, não vou deixar, eu tenho toque, não quero deixar nenhuma questão. Não posso pular, senão dá... Tem cara que é assim mesmo. A gente tem energia, e a nossa energia é gasta, e o foco, a atenção, a resolução de prova gasta energia. Consome. Consome muita energia. E se você perde energia naquela questão, vai faltar energia por uma questão que era mais simples, que você poderia ter resolvido se você tivesse mais foco, mais atenção ali. Sim, mais concentrado. Mais concentração, tá? Mas aí depois o aluno se preocupa com o tempo, e aí ele faz a prova corrida, e aí vem as questões fáceis, ele não tem tempo de fazer isso aqui, deixa eu ver aqui. Aí ele chuta fácil, perde a coerência. Perde totalmente a coerência. Entendi. Então, cara, tem que fazer as questões fáceis. E matemática, galera, mais da metade da prova é matemática básica, entendeu? Metade da prova. Então, tem que garantir. E foi algo que você falou, algo muito sensacional, que muita gente às vezes até desiste do Enem, porque o cara pensa que tem muita questão de matemática, né? Só que o cara não necessariamente precisa acertar todas elas, né? O cara consegue tirar uma nota boa em matemática ali, tendo uma coerência bacana, acertando as fáceis, né? Às vezes o cara quer um curso que não exige uma nota tão alta, né? Sim. A gente fala muito aqui de cursos de alto desempenho, né? Que acaba tendo uma procura muito grande de treinamento e de cursinhos e tudo mais, mas um aluno que também procura um cursinho para treinar, para estudar para o Enem, mas ele quer um curso que não tem uma nota de corte tão alta, a estratégia é fundamental, né? A prova de matemática, 45 questões. Beleza, mas qual que é a média, né, de acertos de nota para essa área do conhecimento naquela universidade? Dá para ele ter uma noção, né? O meu curso é um curso que é de 650 pontos de nota de corte, né? Um curso qualquer lá, 650 pontos. Você precisa tirar 850 em matemática? Não precisa tirar 850 em matemática. Então, sensacional. Suas médias vão ser menores, mas normalmente quase que a mesma ordem. Redação é fundamental, né? Porque ela gera uma nota muito alta para o aluno. A matemática acaba sendo uma nota importante, mesmo que o aluno queira um curso de humanas. Acaba sendo uma nota importante, porque se ele dominar a base, né,
E não é porque o cara gosta de humanas que ele vai negar tudo de matemática, Exatamente, né? o cara vai chutar Vamos lá, todas né? A as matemática básica dá pra gente... E se for um cara de humanas, e Entendeu? eu penso, né? Se esse cara for bem na prova de matemática, com certeza ele vai disparar lá, né? Então, vai dar um... Talvez é o diferencial dele, gigante, né? porque os outros vão todos focar em ciências humanas. Exatamente. Então, tudo é estratégia, conhecer a universidade que você vai, a nota de corte, o estilo, né, a prova, quanto que você tem que tirar em cada área do conhecimento. Então, só pra gente dar esse parecer, então, pro cara que tá aí, o cara o cara viu essa entrevista nossa aqui, o cara viu você desmiuçar o Enem, e o cara desperta, o cara fala, velho, eu acho que dá pra estudar pro Enem. Acho que o Enem é legal, não tinha pensado assim. Como que você nortearia, Alisson, um cara que viu isso aqui agora e o cara quer estudar pro Enem? Como que você orientaria esse indivíduo agora? Bom, primeira coisa, eu falo para todos os alunos que eu atendo, a gente tem que definir o nosso ponto de chegada, né? A gente inverte, né? A gente não começa com ponto de partida. O estudo é o ponto de partida. A gente precisa definir o ponto de chegada. Vamos lá, que curso você quer em qual universidade? Né? O que você gosta de fazer? Busca primeiro, né, aquilo que te agrada. Ah, eu gosto dessa área, então tem cursos relacionados. Onde eu posso fazer esse curso? Busca essas informações primeiro. Ah, então eu sou aqui de Londrina e eu quero fazer fisioterapia. Fisioterapia tem pelo Enem na UEL. Ok, a nota de corte é X, vamos supor aqui, é 690 pontos para passar em fisioterapia, ok? 690 pontos. Para eu começar a estudar agora, né? Eu vou definir então meu segundo ponto, que é o ponto de partida, certo. 690 pontos. Como que eu defino meu ponto de partida? Faço um diagnóstico, né? Faz uma prova anterior do Enem, tá? Veja lá quanto que você consegue acertar em cada área do conhecimento. Tá? E aí é buscar estatísticas, né? Buscar pessoas que entendam da prova para te orientar um pouquinho mais nesse sentido. O cara fala, ó, acertei tantas, quanto que... Entendi. Entendeu? Para saber mais ou menos que desempenho que ele teria. Então ele tem que definir dois pontos. Ponto de chegada e o ponto de partida. Para ele definir a distância, né, cara? Porque o ponto de partida é para ele definir física básica, a distância, né? Para ele chegar no objetivo dele. E aí é começar uma estrutura de estudos, que é uma organização, né? E aí vem o estudo do Enem com base nas habilidades. Se eu tenho 120 habilidades para estudar, porque cada área do conhecimento tem 30 habilidades, são 4 áreas de conhecimento, eu tenho que estudar 120 habilidades. Eu falo para os alunos estudarem ciclos de estudos. Olha Como só. que eu estudo por ciclos de estudos? Vamos lá. 5 semanas, em 5 semanas, estudando 4 habilidades por dia, o aluno vê as 120 habilidades. Em 5 semanas, Em 5 semanas. Olha só. E aí, na 6ª semana, ele pode fazer, né, uma análise do que ele mandou bem e do que ele mandou mal. E depois ele repete o ciclo de estudos. Entendeu? Das mesmas habilidades, porque aí ele pode ver outras possibilidades de estudar aquela habilidade. Já aprimora, olha só, cara. E por que um estudo por ciclos? Cara, teve um estudo nos Estados Unidos, lá em Harvard, falando sobre os principais métodos de estudos. E aqui no Brasil, a Universidade de Viçosa pegou esse estudo, compilou esse estudo, e aí a gente tem lá 10 grandes formas de estudos, que são o que muitas vezes o aluno faz, né? Então lá, uma forma do aluno estudar, né? Pegar e copiar tudo que o professor passa no quadro, por exemplo. Até o que ele fala, até as vírgulas. Até a vírgula. Pausou para respirar, né? Pior forma que o aluno pode ter de estudo é essa, né? Porque o aluno, ele copia tudo, só esquece de prestar atenção na explicação. Fazer flashcard, bonitinho, resumo, não sei das quantas. Legal, se tiver aliado com outras formas de estudos. A melhor forma de estudo é o estudo através de ciclos repetitivos, né, onde o aluno retoma o conteúdo. A longo prazo, você tem uma retenção maior. Ok? Muito bom, Eu oriento os meus alunos nesse tipo de estudo através de ciclos. A prova do Enem, como é feita por uma matriz de referência que tem as habilidades, cara, você estudar por ciclo significa você retomar sempre as habilidades constantemente. Sensacional. E isso vai fazer com que você domine mais a prova, né? Você retome os conteúdos, isso não só na prova do Enem, claro, no vestibular também dá pra gente estudar por ciclos, né? Então, o aluno vai começar, ele pode dividir
né, as 120 habilidades em ciclos de 5 semanas, né, e repetindo o estudo dessas habilidades. Aí fica a pergunta, mas peraí, professor, como que eu vou estudar o conteúdo da habilidade? Isso é interessante, porque a habilidade é o resultado final do conteúdo, é o por que você estudou aquele conteúdo. É onde você chega estudando aquele conteúdo. E aí, galera, você não está fazendo nenhum cursinho, você não quer comprar nenhum curso online, né? E você, então, vai baixar a matriz de referência. É muito simples, é só ele digitar lá, matriz de referência Enem, o primeiro PDF que aparecer é o PDF do INEP, e lá tem as 4 áreas do conhecimento, a descrição de todas as habilidades, e no final tem o anexo, onde eles orientam quais os conteúdos que o aluno deve estudar para desenvolver aquelas habilidades. Olha aí. Entendeu? Uma proposta de conteúdo para aquelas habilidades. Praticamente falando o que vai cair, né? Praticamente. Estuda isso para saber isso. Então, por exemplo, cultura e identidade a gente estava falando. Um dos conteúdos que tem lá no anexo é a chegada dos europeus, o encontro desses dois mundos, o indígena e o europeu. Né? Pô, tem cultura envolvida ali? Tem um choque de cultura, diversidade cultural. Né? Então tá ali, cara, vai lá estudar Descobrimento da América, por exemplo, que isso está relacionado à competência 1 de Ciências Humanas. Está lá nos anexos. Cara, que show. Okay? Então o cara consegue ter essa... Saber realmente, o cara consegue... Ele só precisa desse norte, dessa orientação. Porque o material tá todo ali, né? Tá assim... Tá lá. Sensacional, cara. Se você nunca viu a matriz de referência... Tá aqui, ó, o Alisson disponibilizou pra gente, vai estar no link aí, né, um material produzido por ele, falando sobre a matriz de referência, e qualquer dúvida, bicho, pode procurar esse monstro, entre em contato com ele aí. No meu canal do YouTube, D'Ambrosio, eu tenho vários vídeos explicando sobre o Enem. Aliás, eu fiz... Como que é o canal? Como que é o canal? Canal do Alisson Sanches, professor Alisson Sanches, ele vai encontrar lá. E matriz de referência, eu explico sobre a matriz de referência, como que funciona mais detalhadamente. Ciências Humanas, as habilidades de Ciências Humanas. Eu fiz uma aula de cada habilidade de Ciências Humanas. Olha só, cara, que é a tua área. Que é a minha área. Pra quem não sabe, além de tudo, o cara é professor de história, né, cara? É isso aí. E aí, então, eu gravei todas as aulas de Ciências Humanas, né? E também... as outras áreas do conhecimento eu vou explicando o funcionamento das competências, né, e tudo mais. Então lá ele tem bastante informação gratuita para ele poder entender melhor a prova. O nosso monstro Flash já colocou para vocês aí, ó, nota máxima Enem, professor Alisson, os segredos do Enem. Aí, ó, falamos aqui como usar a nota do Enem, eu tenho um vídeo lá para estrear que vai falar sobre a nota do Enem, né? Segredos do Enem, tudo falando sobre o Enem. Olha aí, já tem possibilidade de estreia ali. Olha, o Flash, sobe lá. Olha ali. Urgente, mudança no ProUni, já deu um spoiler aqui hoje, né? Já falamos sobre essa mudança no ProUni. Tá lá. Como usar a sua nota no Enem, né? A gente deu algumas dicas também, mas ali com certeza creio que você vai esmiuçar muito mais. E dicas sobre FIES. Aí, cara, sensacional. Renegociação do FIES para quem tá já na universidade, tem bastante coisa. O material ali do meu curso, se ele quiser conhecer, tem, né, bastante coisa para ele poder dominar bem a prova do Enem. Aqui tem, D'Ambrosio, tudo que ele precisa para começar a estudar, aqui no YouTube. Entendeu? Ele tem links aí com materiais também que ele pode baixar em alguns vídeos. Eu tenho certeza que ele já vai conseguir... se orientar para estudar. Disponível gratuitamente para quem não se vê com condição financeira adequada, não tem desculpa mais. Você tem um guia aqui, orientações nesse vídeo, material disponível aqui para vocês. E sensacional, Alisson. Né? Nosso tempo aqui, Flash, como é que estamos de tempo aí? Já estamos com 1h13. Você vê? Rápido, né? Sensacional, muito bom. Alisson, eu acho que era isso, cara. Acho que era isso, não. Tem muito mais coisa que a gente pode falar. A gente pode falar, né, numa possível aí sobre esse Enem virtual, né, que é algo que a gente não citou hoje. Sobre a redação do Enem, né, cara, que é algo que a gente não falou aqui, mas tem coisa para falar. Você fala sobre a redação em algum vídeo ali? Falo sobre a redação do Enem e tem material gratuito. Olha, cara, tem material gratuito que o INEP disponibiliza explicando como que é
a estrutura da redação, como que é feita a correção, que era um material disponível para os professores que eles disponibilizaram, né, para todo mundo, né? Então, quem quiser pode me chamar no Instagram, que eu mando o link, entendeu? Muito é material gratuito aí para a galera estudar também em casa e dá para a gente falar muita coisa sobre redação também. Então, temos aí uma possibilidade de um reencontro, né? Certeza. Um VestibaCast Enem 2.0. Alisson, muito obrigado. Alisson, só para... Eu geralmente costumo fechar aqui falando o seguinte, se você pudesse... isso aqui fala mais, eu acho que sobre você também ou não, né? Se você pudesse, sei lá, cara, meu irmão me fala muito isso, né? Se você pudesse, sei lá, cara, na cidade, em Londrina ou algum lugar, cara, deixar uma frase para as pessoas, assim, ou um texto, alguma citação, algum conselho, alguma coisa, cara, se você pudesse falar algo para as pessoas verem e pensarem, o que seria? O que Alisson Sanches falaria? Cara, o que eu acho que é importante é uma palavra só, né? É a empatia. Eu gosto muito dessa palavra. Não é uma frase, é só uma palavra. Porque a empatia gera um pensamento muito grande sobre a palavra em si, né? Porque a empatia é você se colocar um pouquinho no lugar do outro, é você pensar no outro, é você ser mais humilde. Então ela traz uma gama de significados que eu acho importante. E quando eu atendo os alunos, eu preciso ter muita empatia. Muito bom, porque cara. o aluno ele tem os seus sonhos, ele tem as suas preocupações, ele tem as suas dificuldades, e se eu for, né, muito objetivo demais, eu acabo, acho que não ajudando esse aluno da forma como ele precisa e merece. Então a palavra empatia, para mim, eu acho muito significativa, porque ela gera vários significados e o principal dela, ela faz com que a gente ajude melhor o outro. Muito bom. Sem palavras. Sensacional. Fechamos esse programa, então, com essa palavra, empatia. Muito obrigado, Alisson. Muito obrigado. Parabéns pelo excelente profissional, pelo amigo que você é. Né? Cara, eu que agradeço. Você é um cara que eu admiro demais. Obrigado, se obrigado tem uma mesmo. pessoa que eu admiro bastante, é o Rodrigo. Quando eu comecei com o Enem, você foi um dos caras que eu convidei para a gente trabalhar junto, Verdade. lembra? Lembro disso. E, enfim, a gente, né, acabou às vezes tomando caminhos ali um pouco diferentes e a gente se reencontrou. Então você é um cara que eu admiro demais e fico muito feliz de ter vindo aqui, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E é uma honra muito grande. Se, né, tiver outra oportunidade, eu venho também. Com certeza. Alisson, obrigado. Obrigado. Obrigado a todos vocês. Estamos aqui, então, mais uma vez, finalizando o nosso VestibaCast, o podcast todo vestibulando. Valeu! Valeu! Sensacional, Alisson.